Sabe, eu gosto dos livros de 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, que conta a história dos reis de Israel e de Judá, e gosto principalmente de falar sobre esses reis, ou esses livros, justamente nessa altura do ano, em que é muito comum as pessoas fazerem reflexão sobre os erros, os acertos, o que acertou, o que errou, porque nos livros de reis e de crônicas, a gente vê em cada rei que assumia Israel ou Judá, a gente vê que havia sempre altos e baixos. Quando o povo de Israel era reinado por um rei que buscava Deus e consequentemente levava o povo também a buscar, havia prosperidade, eles venciam as suas lutas, Deus os protegia, era uma vitória atrás da outra. Só que com a vitória, você sabe, vem o comodismo, com a paz vem o relaxo, porque quando há guerra, quando há lutas, a pessoa fica na dependência de Deus, porque ela está enfrentando lutas que são maiores do que ela, inimigos mais fortes do que ela, então ela está ali mantendo-se na fé, ela está ali guardando a sua fé, porque ela sabe que precisa, que depende de Deus. Porém, quando há paz, quando não há ausência de lutas, de tribulações, o cristão está mais em perigo do que quando está em tribulação, porque ali gera o comodismo, o relaxo espiritual. Então a pessoa começa a cometer certos deslizes, que quando está ali na dependência de Deus, ali passando por tribulações, ela não comete. Então quando eles começavam a ser abençoados, e as coisas, a paz reinava, então era quando eles viravam as costas para Deus, quando eles se afastavam, deixavam de buscar a Deus. Repito, eles deixavam de buscar, eles não deixavam de acreditar em Deus, eles deixavam de quê? De buscar a Deus. Então começava o declínio espiritual, e junto com o declínio espiritual vinha o declínio social, a miséria, as derrotas e assim por diante. Então, quando chega essa altura do ano, a gente vê que muitas pessoas estão vivendo exatamente isso, esses altos e baixos, porque quando ela se volta para Deus e ela diz: não, eu vou deixar os vícios, eu vou deixar as amizades, eu vou deixar esse hábito que eu tenho, eu vou me converter, eu vou me tornar dizimista fiel, eu vou me batizar. Aí as coisas, tem lutas, mas aí as vitórias começam a acontecer, as coisas começam a dar certo. E aí porque elas não tiveram um encontro verdadeiro com Deus, porque elas não nasceram de Deus ainda, com essas conquistas, com essa mudança de vida, ela já começa a relaxar. Aquela pessoa que antes vinha mais vezes porque estava desempregada, lutando para conseguir um emprego, agora já não vem mais, e a desculpa é porque agora está trabalhando. Aquela pessoa que antes tinha briga todo dia dentro de casa, e vinha todos os dias na igreja, ou fazia suas correntes porque não aguentava mais o inferno dentro de casa, agora já não vem mais tantas vezes, porque agora que a paz está em casa, quer ficar mais tempo onde? Em casa. A pessoa que antes estava na miséria, vinha porque queria sair da miséria, mas agora que já tem uma vida mais confortável, quer aproveitar um pouco mais a vida confortável, já não vem mais como antes, está sempre com o argumento de que não tem tempo, que Deus está vendo, que ela não deixou de acreditar em Deus, não deixou de ter fé em Deus. Mas o que é certo é que com o relaxo espiritual, passa um tempo, a vida começa a cair de novo. E aí quando o cinto aperta, o que a pessoa faz? Corre de volta para a igreja, e fica nesses altos e que? Baixos. Entra ano e sai ano, um ano ela termina na fé, outro ano ela termina mal com Deus, e assim por diante. Então em cada rei de Israel a gente vê isso acontecendo. Por exemplo, eu queria falar hoje rapidamente sobre o rei Uzias. Ele assumiu o reino com 16 anos, olha só, versículo 1. Então todo o povo de Judá tomou a Uzias, que tinha 16 anos, e o fizeram rei em lugar de Amazias seu pai. Este edificou a Elote e a restituiu a Judá.
Depois que o rei dormiu com os pais, tinha Uzias 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jecolia de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo que fizera Amazias, seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus. Em algumas traduções está escrito, porque propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus. E nos dias em que buscou ao Senhor, leia comigo, Deus o fez prosperar. Então, se Deus o fez prosperar, é porque até aquele momento não havia prosperidade. E Deus não estava fazendo prosperar aquele reino. Mas quando ele se propôs a buscar Deus, qual é o pai, qual é a mãe que o filho propõe-se a pedir ajuda ao pai ou à mãe, e ela imediatamente não faz o que for possível para ajudá-los? Não é verdade? Faz ou não faz? Quem é pai ou mãe aqui? Então Deus, ele não vê a hora da pessoa se propôs a buscar ele. Ele não vê a hora da pessoa dizer o seguinte: Senhor, eu me proponho a te buscar, eu creio em ti, até venho à igreja esporadicamente, ou venho à igreja assiduamente, mas eu não tenho te buscado como deveria te buscar. Mas agora, neste novo ano, eu vou fazer tudo diferente. Eu vou priorizar a minha fé em ti, eu vou priorizar a minha comunhão contigo, eu vou lutar, vou trabalhar, vou me esforçar como eu venho fazendo, mas eu quero a minha fé em primeiro lugar, a minha comunhão contigo. Eu vou estabelecer os dias que eu vou à igreja, e nesses dias, seja 2 vezes na semana, seja 3 vezes na semana, seja quantas forem, nesse dia, meu Deus, é um compromisso que eu faço contigo, e ninguém vai fazê-lo quebrar, porque eu vou me propor a buscá-lo. Aí é nessa hora que Deus pode vir e fazê-la prosperar, não apenas materialmente falando, mas em todos os aspectos. Veja só o que aconteceu. Vamos ver o testemunho de Uzias. Olha o testemunho de Uzias. Saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, o muro de Jabne, o muro de Asdod, e edificou cidades em Asdod e entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os árabes que habitavam em Gur-Baal, e contra os meunitas. E os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu nome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores, vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros na guerra, que saíam à guerra em tropas, segundo o número da resenha feita por Jeiel, o escrivão, e Maceias, oficial sob a direção de Ananias, um dos capitães do rei. O total do chefe dos pais, homens valentes, era de 2.600. E debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com força belicosa para ajudar o rei contra os seus inimigos. E preparou Uzias para todo o exército, escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e até fundas para atirar pedras. Também fez em Jerusalém máquinas de invenção de engenheiros que estivessem nas torres e nos cantos para atirarem flechas e grandes pedras. E propagou a sua fama até muito longe. Leia comigo. Porque foi maravilhosamente ajudado até que se fortificou. Então, olha para mim, por favor. Nós acabamos de ver o testemunho de um dos reis mais bem-sucedidos de Israel, que teve ideias que nenhum rei havia tido, para construir máquinas de engenharia naquela altura, que ninguém nunca tinha pensado. Mas quem deu a um rei com 16 anos a sabedoria e a habilidade para se tornar um rei tão bem-sucedido? Foi Deus. Porque a Bíblia faz questão de dizer que ele foi maravilhosamente ajudado.
E Ele quer ajudar você a ser o pai que você precisa ser, a mãe, a esposa que você precisa ser. Ele quer ajudar você a vencer um vício, a vencer um feitio. Ele quer, através do Espírito Santo dentro de você, ser esse professor que vai ajudar você, que vai ensinar você, como fez com quem? Com Uzias, a ponto da fama dele se espalhar por toda a terra, e ele se fortificar grandemente. É o que Deus quer fazer na sua vida, na nossa vida, amém? E Ele usa o Espírito Santo para isso, porque quando você recebe o Espírito Santo, você passa a ter o próprio Deus dentro de você, ajudando você a vencer suas guerras, como Uzias venceu a guerra dele, amém? Nós poderíamos parar a história por aqui, não poderíamos? Mas não foi assim que Uzias terminou a vida dele. Porque, como eu disse a você, nós estamos mais em perigo quando as coisas estão dando certo do que quando estamos dando errado. Estamos mais em perigo quando estamos em paz do que quando estamos em tribulações. E quando ele foi fortificado grandemente, quando sua fama corria toda a terra, quando os inimigos morriam de medo só de ouvir falar o nome de Uzias, foi quando aconteceu aí no versículo 16, que, havendo-se já fortificado, diz aí, exaltou-se o seu coração, até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus. Olha aí o perigo. As muitas vitórias e conquistas que Deus deu a ele, fez com que ele deixasse aquilo exaltar o seu coração. Eu sei que alguém pode perguntar assim, pastor, mas se Deus sabia, porque Ele sabe todas as coisas, se Ele sabia que ele iria se orgulhar, por que Deus deu então? Ora, olhem para mim, por favor. Deus, Ele não pode impedir uma coisa que a pessoa está decidida a fazer. E quando a pessoa, ela vai exaltar o seu coração, Ele não precisa nem abençoar ela, porque já está dentro dela, que ela vai exaltar a si própria. Tanto é que tem gente que não tem nada e se exalta a si mesmo, não é verdade? Nada dá certo, mas ainda assim está lá orgulhoso de si mesmo. Na verdade, pessoal, é uma escolha que depende de cada pessoa. Ele tanto poderia se exaltar, como ele poderia permanecer com o coração humilde como era antes. Porém, não foi essa a escolha dele. Ele se exaltou, começou a achar que tudo que vinha acontecendo era fruto da sua inteligência, da sua capacidade. É como aquela pessoa que, quando ela é abençoada e alguém diz para ela, olha, fulano, Deus te abençoou, e ela diz, não, Ele me abençoou porque eu trabalhei, Ele me abençoou porque eu me dediquei. É aquela pessoa que não sabe reconhecer nada de Deus em sua vida, a não ser quando as coisas dão errado. Aí quem é culpado é quem? Não é verdade? Quando dá errado, aí ela diz, então Deus, o Senhor quis assim? Não é verdade? Mas quando as coisas dão certo, quem é o responsável? É a própria pessoa. Olha como o ser humano é ingrato, não é verdade? Porém, ele se deixou o seu coração se exaltar, e foi aí que veio a corrupção. Deixou se corromper. E infelizmente, muitas pessoas deixaram o seu coração corromper. Pessoas que um dia sacrificaram, foram abençoados por meio do sacrifício, e hoje falam mal do sacrifício, deixaram o seu coração se corromper pelo materialismo, pela malícia, pelos maus olhos. Pessoas que antes via as coisas com pureza, porque eram pessoas tementes a Deus, e hoje tudo que é feito na igreja, há críticas, há sempre uma murmuração a fazer, porque mesmo não estando afastada da igreja, ela já está como Uzias, com o coração corrompido, sua fé corrompida. Mas Deus vai dando oportunidades, como deu a Uzias. Depois você pode ler na sua casa, nos próximos versículos, você vai ver que o coração dele se orgulhou tanto,
se exaltou tanto que ele quis até fazer o que não era permitido que ele fizesse. Ele foi ao templo, entrou dentro do santuário para oferecer incenso, que era algo reservado para os sacerdotes. E o sacerdote ainda alertou ele, falando para ele, para o rei: olha, não faça isso, não faça isso. Se o senhor sair daqui agora e deixar que nós façamos a oferta, o incenso, Deus vai ser glorificado, você vai honrar a Deus, mas se você insistir, você estará desonrando a Deus. E ele, além de insistir, ainda se revoltou contra o sacerdote, que às vezes, quando a pessoa está mal com Deus, a primeira coisa que o diabo faz é ela se afastar de quem Deus está usando para ajudar ela. É a primeira coisa que o diabo faz quando a pessoa está com o coração corrompido, com a malícia, é ela se afastar. Você vê que tem pessoas que às vezes estavam num processo de transformação, de conversão, e falava com o pastor quando tinha dúvida, conversava, esclarecia suas dúvidas, porque o pastor estava ali usado por Deus para ajudar ela, ajudar ele. Mas aí o diabo usa alguém, usa vídeos na internet, faz a pessoa ficar maliciosa com aquele que Deus colocou ali para ajudar ela, como aconteceu com Uzias, que se revoltou com o único que estava ali, usado por Deus, para tentar ainda recuperar ele. Mas quando Deus viu que não tinha jeito, foi quando então ele ficou leproso, não como um castigo de Deus, mas como uma coisa que ele mesmo atraiu para si com o seu orgulho, porque o orgulho acaba sendo uma lepra, espiritualmente falando. E assim Uzias terminou a sua vida, e está escrito que ele se recusou a buscar a Deus nos seus últimos dias. Um homem que começou uma história maravilhosa e terminou como? Terminou leproso. Você sabe que tem gente que começou o ano buscando a Deus e está terminando o ano leproso espiritualmente? Você sabe que tem gente que já durante muitos anos vinha numa história maravilhosa com Deus e que está terminando o ano completamente afastado e longe de Deus. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, sempre vai dar a oportunidade ao ser humano de se reconciliar com Ele. Amém? Como, por exemplo, se você está aqui agora, e nessa reflexão, na história de Uzias, você diz o seguinte: olha, eu reconheço que tenho deixado meu coração se exaltar. Eu reconheço que eu já não conto mais com Deus como um dia eu contei. Eu reconheço que eu não tenho mais buscado a Deus como eu buscava. Eu reconheço que eu deixei me corromper, eu deixei esse vírus da malícia me contaminar. Meus olhos já não vêem mais as coisas de Deus como via antes. Meus olhos já não vêem mais os servos de Deus como viam antes. E o problema não está naquilo que eu vejo, o problema está nos meus olhos. Eu reconheço que os meus olhos mudaram. Então, o Espírito Santo quer dar a oportunidade para você hoje, na última reunião do ano, como deu para Uzias, e ele não aproveitou, mas que você pode aproveitar agora. Amém? Fiquem de pé, por favor, em nome de Jesus.